O capítulo 50 do livro de Gênesis termina contando sobre a morte de Jacó e o seu funeral. Sobre os irmãos de José recebendo o perdão final, o choro, o abraço. E finalmente fala também sobre a morte e a profecia de José dizendo: os meus ossos serão levados daqui. Lendo e explicando a Bíblia Sagrada, Gênesis 50. Estamos encerrando hoje mais um livro da Bíblia Sagrada e eu convido você a acompanhar o pastor João Neres. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada e essa é a segunda leitura da Bíblia. Nós já lemos a Bíblia toda, estamos lendo novamente e você pode participar e ajudar outras pessoas que gostam da palavra de Deus a conhecerem mais sobre a palavra do Senhor, ok? Nós começamos a primeira leitura em julho de 2021, acabamos em 22 de agosto, dia do meu aniversário, de 2024. E agora estamos fazendo mais uma leitura, vamos ler a Bíblia toda. Nesse momento estou lendo um capítulo pela manhã e um capítulo à tarde, de segunda a sexta, às 9 da manhã e 17 horas, ok? Vamos que vamos para a leitura de Gênesis 50, encerrando esse livro abençoadíssimo, que é o livro de Gênesis, livro das origens, dos princípios, do começo de todas as coisas. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Este é o sétimo choro de José. É o sétimo choro de José. Falei que José chorou várias vezes. José estava num processo de libertação. Não é fácil ser vendido e vendido pelos irmãos. Não é fácil ser caluniado. Não é fácil ser esquecido por quem você ajudou. José foi vendido, humilhado, caluniado pela mulher de Potifar, esquecido na prisão por quem ele ajudou, o copeiro mor. Não é fácil. E José, desde do início da sua história, né? Nessa ali pelo capítulo 39, nós viemos mostrando para vocês quantas vezes ele chorou. Ele chora várias vezes quando vê os seus irmãos, quando vê Benjamim, chora escondido uma hora. E esse aqui, com a morte de Jacó, é o sétimo choro de José. Lançou-se sobre o seu pescoço, chorou sobre ele e o beijou. Lançou sobre o seu rosto, né? Sobre o seu rosto, o rosto de seu pai, Jacó, chorou sobre ele e o beijou. Deixa eu me achar aqui. Eita, vamos lá. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. Que privilégio! Estava no Egito, local que tinha a medicina mais avançada da época, né? E ele então manda embalsamar seu pai. Perfeito. Deixa eu dar uma opinião aqui para vocês sobre algo. Eu já tive o privilégio, podemos dizer assim, a experiência de fazer muitos funerais. Pelo menos mais de 50 eu acho que eu já fiz. Inclusive, eu fiz o funeral do meu pai, Manuel Nery de Alencar, segundo ano primário, que leu a Bíblia toda, de capa a capa. Minha inspiração para essa live. Fiz o funeral da minha mãe, Francisca Aurora de Alencar. E fiz muitos funerais. Eu acho muito injusto o nosso sistema de funeral, né? Recentemente eu fui num funeral de uma grande amiga da Márcia, muito amiga, tem um ano mais ou menos, e ela foi incinerada. E tem uma parte do cemitério, no Rio de Janeiro, no Caju, que é específica para incineração. Parecia um shopping, um outro nível. Mas eu já fui em locais
onde você, carregando o caixão, tinha urubus nas árvores, em cima, uma coisa horrível, indigna de um ser humano. Já fui em outro, e o meu amigo, o pastor, que eu ordenei, inclusive, ele chorava compulsivamente, porque sua avó estava sendo enterrada no chão e ele tinha pago um plano que dava direito à gaveta. Acontece que estava chovendo muito e a chuva começou a descobrir os caixões que já estavam ali. Um local indigno de colocar um ente querido. Então aqui, vale aqui o meu protesto, minha opinião. O nosso sistema de funeral é muito injusto. Você está com a pessoa hoje. Segunda-feira, eu estou gravando aqui, segunda-feira, 31 de março. Amanhã, 1º de abril, você está no funeral, aquela pessoa está num caixão e é uma pessoa amada. Meu Deus, é muito ruim. Então, ó, parabéns para os egípcios que nessa época tinham esse tipo de funeral. Embalsamaram Israel, embalsamaram Jacó. E aqui vai ter um processo, ele vai levar alguns dias para ser enterrado. E cumpriram-se 40 dias, porque assim se cumprem os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios choraram, o choraram 70 dias. 70 dias. Parabéns aos egípcios. Parabéns. Eu sei que tem o corpo e tal. Gente, a tecnologia é tão avançada, né? Pois bem, naquela época já se tinha essa sensibilidade, porque a pessoa vai perdendo aos poucos, entendendo que não está mais ali. Agora, de um dia para o outro, é extremamente cruel o nosso sistema, o nosso costume de funeral. 40 dias de embalsamento e choraram durante 70 dias. Vamos lá? Versículo 4. Passados, pois, os dias do seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro. Em meu sepulcro que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba para que sepulte meu pai, então voltarei. E Faraó disse, sobe e sepulta teu pai, como ele te fez jurar. Faça isso, José. E José subiu para sepultar seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciãos da sua casa, e todos os anciãos da terra do Egito. Como também toda a casa de José e seus irmãos, e a casa de seu pai, somente deixaram na terra de Gósen os seus meninos, as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram com ele tanto carros como gente a cavalo, e o cortejo foi grandíssimo. Aqui uma verdadeira despedida de honra. Hoje se usa o carro de bombeiros, né? Para uma pessoa muito conhecida, uma autoridade. Pois é, imagine alguém que era alguém que era pai, né? Do governador do Egito. O governador do Egito era seu filho. E aqui Jacó é enterrado com todas as honras em um grande cortejo. Chegando eles, pois, à eira de Atade, que está além do Jordão, fizeram um grande e dolorido pranto, e fez a seu pai uma grande lamentação por 7 dias. Para-se no caminho e faz mais 7 dias de lamentação. Que funeral, hein? Vamos lá, versículo 11. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto da eira de Atade, disseram: É este o pranto grande dos egípcios. Por isso chamou-se Abel Mizraim, que está além do Jordão. Ou seja, grande pranto dos egípcios significa que eles tinham esse costume de chorar pelos mortos. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhe ordenara, pois seus filhos levaram a terra de Canaã
e o sepultaram no campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança da sepultura de Efrom, o heteu, em frente de Manre. Eu volto sempre a esse texto, porque a visão de Abraão foi uma visão de águia. Abraão recebeu de graça. O Efron disse: oh, pode sepultar Sara. Abraão, você é príncipe. Ele disse: não, 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 você não está entendendo. Eu quero comprar. Mas Abraão, sepulte, use quanto você quiser da terra, fique à vontade. Você não paga nada aqui. Abraão disse: não, quero pagar. Visão de águia. Se, se Abraão não tivesse comprado, pago, ele comprou um cemitério inteiro, comprou um jardim da saudade inteiro para sepultar sua amada Sara. Isso virou o sepulcro da sua família. Visão patriarcal, visão de amigo de Deus, visão de Abraão. Ok? Onde Jacó vai ser sepultado? Na capela, né? No campo de Macpela, perdão, que Abraão tinha comprado com o campo. Ele não comprou só a caverna, ele comprou o campo inteiro. O Efron disse: pode sepultar naquela caverna. Ele disse: não, 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 eu quero. Quanto é o campo todo? Comprou um cemitério inteiro para sua amada, e aqui Jacó vai ser sepultado. Depois de haver sepultado seu pai, voltou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar seu pai. Vendo então os irmãos de José, preste atenção aí, gente, ó. Aqui é interessante. Aqui vai ser o último choro de José, o oitavo. Oitavo choro de José. Vendo então os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: porventura nos odiará José, certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Quem deve, teme. Né, irmão Rubem? Né, irmão Simeão? Principalmente você que comandou a gangue quando jogou o rapaz no buraco. Quem deve, teme, irmão Simeão. Irmão Judá, da tribo do Messias, você colaborou com isso? Quem deve, teme. Olha aí. Porventura José nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos, reconheceram. Portanto, mandaram dizer a José: olha só, a artimanha deles. Eles ainda não se converteram. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou, mais uma mentirinha santa para ele, né? Teu pai, Jacó, nos ordenou antes de morrer. Mandou dizer, né? Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José. Olha só, que história mais sem graça, né? Se Jacó tivesse que fazer isso, ele fazia direto com José. Assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque eles te fizeram mal. Agora, pois, rogamos que perdoes a transgressão dos teus servos, dos servos de Deus de teu pai. Ah, agora vocês são servos de Deus? Legal, e converteram. Perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles falaram. Hoje está ruim a garganta. Vamos ver aqui. Versículo. Eu estou no versículo 17. Deixa eu ver aqui. Isso, é o 17. Ó, essa é a Bíblia, palavra-chave, uma Bíblia abençoada que eu indico para todos os seminaristas. Indico para você que acompanha lá. Bíblia, palavra-chave, ela tem muitas explicações excelentes. E no livro de Gênesis, para a glória de Deus, está todo marcadinho assim, todo riscado. É bom demais quando a Bíblia está riscadinha assim, porque mostra que você lê, né? E eu coloquei aqui, não sei se dá para ler, peraí, para aproximar. Está aqui, oitavo choro de José e quinta vez que os irmãos se ajoelharam. Eu botei aqui, ó. Oitavo choro de José. E quinta vez, está no versículo 18, eu vou passar agora. Que os irmãos se ajoelharam. Por que eu comecei a marcar o choro de José? Como eu disse, ainda há pouco, não é fácil ser vendido pelos irmãos. Não é fácil receber palavras de um irmão, né?
ofensivas, e José foi vendido pelos irmãos. Então ele demorou um tempo para ser liberto dessa mágoa, né? Veja bem, aqui ele chorou. José chorou quando eles lhe falaram. Pela 8ª vez José chora. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. José, não precisa perdoar a gente como irmão, não. Nos receba como escravo. Vamos trabalhar, vamos ser funcionário do palácio do Egito, mas não nos mate, nos receba por servos. Versículo 19, José lhes disse: Não temais, porventura estou eu no lugar de Deus? Eles querem me colocar no lugar de Deus, foi Deus que fez isso tudo, vocês não estão percebendo? Vós bem intentastes mal contra mim, vocês não são gente boa não, bem intentastes mal contra mim, porém Deus intentou para bem. Aleluia. Deus converteu a maldição em bênção. Porém, Deus o intentou para bem. Ou seja, esse mal projetado no coração de vocês foi provisão de Deus. É isso que ele está dizendo. Para fazer como se vê nesse dia. Para conservar minha gente com vida. Você está entendendo? Essa maldade, Deus aproveitou que vocês já eram maus mesmo. Aproveitou essa maldade do coração de vocês para executar um plano. Porque Deus é soberano. E é por isso que eu estou hoje governador do Egito. Se não fosse vocês, se não fosse essa maldade de vocês, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Efraim, Manassés são filhos. Zebulon, Issacar, Dan, Azer, Naftali. Se não fosse essa maldade de vocês, eu não estaria aqui hoje como governador do Egito. Agora, pois, meus irmãos, não temais. Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Aqui José está liberto dessa mágoa e os irmãos estão perdoados para sempre. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai. E viveu José, quantos anos? 110 anos. E viveu José, deixa eu voltar aqui, viveu José 110 anos. Eu gosto quando a Bíblia detalha essas datas, porque ele foi vendido com 17. Viveu mais 17, viveu 13 como escravo, né? Mas depois que Jacó foi ao Egito, ele teve o privilégio de viver 17 anos com seu pai. Aleluia. Como ele assumiu o governo com 30 anos, ele é um tipo de Cristo, ele assumiu o governo com 30 anos, viveu até 110. Significa que o tempo de recompensa, o tempo de promessa, o tempo de bênção é infinitamente maior do que o tempo de prova. Foram 13 anos de prova para 80 anos de benesses, de coisas boas, governando o Egito. Pegou aí? 13 de prova, 80 de delícias no palácio. Ok? Vale a pena ser provado? Vale a pena ser provado para depois receber a vitória. Ele viveu até 110 anos. E viu José os filhos de Efraim. Aleluia. Verás os filhos de teus filhos. Da terceira geração. Aleluia. Ele viu bisnetos da terceira geração. Também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. Ele viu os filhos de seus filhos e a paz sobre Israel. Disse-lhe José a seus irmãos: eu morro, meus irmãos, mas Deus certamente vos visitará. E quando fala aqui seus irmãos, entenda, não são mais os 11. Seus irmãos aqui é o povo hebreu, tá? E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou a Abraão, Isaque e Jacó. E fez José jurar
os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Eu não quero que a minha história seja contada como José do Egito. Eu sou José no Egito, mas eu sou hebreu. Eu tenho identidade. Eu sou israelita. Não quero que os meus ossos fiquem aqui. Veja que Jacó pediu para ser sepultado logo. Mas agora, José morrendo, não teria mais essa mesma dinâmica ali no governo, né, para conseguir um funeral daquele. Então José diz: olha, me prometa, deixa aqui no sarcófago, deixa aqui no local reservado, escrito assim: ossos de José, da Fanat Paneia, Salvador do mundo. Ossos de José, vendido pelos irmãos, caluniado pela mulher de Potifar, esquecido na cadeia, ossos de José. O escritor de Hebreus diz que pela fé José profetizou sobre a saída de Israel do Egito e profetizou acerca dos seus ossos. Deus não esquece nem os ossos do crente, porque um homem lá no Antigo Testamento caiu sobre os ossos de Eliseu e ressuscitou, reviveu. Glória a Deus. Levem os meus ossos daqui, porque eu não sou do Egito. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram no caixão no Egito. Eu estou lendo e explicando a Bíblia Sagrada, vamos ler a Bíblia toda comigo? Olha só, eu estou usando a mesma tabela, o mesmo cronograma que eu li da primeira vez, sendo que eu só lia de tarde, agora eu estou lendo em 2 horários, então nesse momento eu estou lendo Gênesis, acabou agora, e Êxodo. Logo mais à tarde estarei lendo um capítulo de Êxodo, acho que é o número 18, e amanhã então eu começo pela manhã Lucas, e assim eu vou seguir essa mesma sequência, esse mesmo cronograma, tá? Quando eu acabar Êxodo, eu pulo para Atos. E assim, não sei o que é que vai ser de manhã ou de tarde. Vai ser de acordo com o término do livro. Conforme eu terminar, eu pego da sequência e vou embora, tá bom? E se você quiser, venha comigo, tá? Essa é a Bíblia do meu pai, que leu a Bíblia toda, tá aqui, ó. De capa a capa, eu herdei essa Bíblia, tá aqui do meu lado, minha inspiração. E nós vamos ler também a Bíblia toda, se você quiser. Hoje nós lemos Gênesis 50, Gênesis, livro das origens, do começo, dos princípios, Bereshit, em hebraico. Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus. O nome desse livro é No Princípio. Aleluia. Glória a Deus pela linda história de José. Você começa no capítulo 39, é difícil ler parceladamente, né? Dá vontade de ler direto essa história de José, porque é simplesmente linda, maravilhosa. Pai, obrigado pelos teus filhos que leram comigo Gênesis 50. Eu entrego em tuas mãos a casa, a família, o negócio, a empresa dos teus filhos e te peço um dia abençoado, um dia de vitória, uma semana abençoada também sobre a vida dos teus filhos. Muito obrigado pela leitura de mais um livro, o livro do Gênesis. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. E se você disse amém, compartilhe a live do pastor João Neres com mais alguém. Paz seja convosco.